Sejam bem-vindos ao nosso programa Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema de hoje é: não aceite o yes como resposta se você quer melhorar o interesse da sua turma. É isso mesmo. Nós, professores, não podemos aceitar o sim como resposta pelo bem dos nossos alunos. Apesar que muitos professores, eles acreditam que está tudo bem receber essa resposta, que é comum. Se nós prestarmos atenção nesse detalhe, nós vamos ver nossos alunos muito mais participativos e interessados na nossa aula. Percebeu a diferença? Então, se a gente prestar atenção nesse detalhe, se a gente se atentar a isso, a gente vai ter alunos mais participativos e interessados na nossa aula. Você pode estar se perguntando, como assim eu não posso aceitar o sim como resposta? Pois é, quando a gente está falando desse sim, a gente está se referindo àquelas respostas que os nossos alunos dão de forma automática. Sabe quando você faz uma pergunta e ele só responde com yes ou no? Ele só dá essa resposta simples e curta. Ou seja, são essas respostas que elas são automáticas, elas não têm nenhum embasamento no que o aluno prefere, no que o aluno gosta. Ele apenas está dando essa resposta porque é algo automático. Então ele não está colocando nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele não está colocando a personalidade dele nessa resposta, é uma resposta superficial. Ele está apenas respondendo de uma forma direta e curta o que está sendo perguntado para ele. E por que é importante a gente não aceitar essa resposta simples, curta, automatizada? Alguns de vocês já devem saber, porque eu já comentei por aqui em alguns dos meus vídeos, e eu vou comentar mais uma vez porque foi um grande aprendizado para mim. Eu queria contar para vocês um pouco mais sobre o meu primeiro contato com a língua inglesa. Depois vocês vão ver a importância da gente exigir mais do nosso aluno nessa questão da resposta curta. No meu primeiro contato com o inglês, eu tive muita dificuldade. Eu tive o meu primeiro contato com o inglês no ensino fundamental 1 e eu tinha uma professora super atenciosa, uma professora super amorosa de inglês, porém, mesmo com toda a atenção dela, eu tinha muita dificuldade. E conforme a minha dificuldade ia surgindo, eu começava cada vez mais a detestar o inglês, eu não queria nem saber mais, porque o negócio era muito difícil para mim, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Então, quando a professora, ela me fazia esse tipo de pergunta, alguma pergunta que eu tinha que responder, eu só queria responder com yes ou no. Era tudo que eu podia dar para ela ali naquele momento. E a minha professora, ela começou a trabalhar com a gente essa questão da resposta completa. Se eu quisesse responder com sim, eu podia responder, porém eu tinha que dar a resposta completa. Na época eu fiquei muito ansiosa, eu cheguei até a ficar nervosa por causa disso. Pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa dessas? Se eu tenho dificuldade com inglês, como que isso vai acontecer? Porém, a minha professora aos poucos, ela foi explicando como que seria essa resposta completa, ela foi dando pra gente essa base, esse suporte. Então, aos poucos, eu e minha turma começamos a dar essas respostas completas. E qual foi esse resultado da gente dar essas respostas completas? Quando a gente foi para o próximo semestre, a gente estava muito mais envolvido com o inglês. Era muito mais fácil, era muito mais natural para a gente formular essas frases completas. Então, conforme isso foi acontecendo, o nosso vocabulário foi aumentando, também o nosso entendimento da matéria também melhorou, e até mesmo as questões de interpretação de texto ficaram mais claras para a gente, ficou mais fácil fazer interpretações de texto, e assim a gente teve um vínculo muito maior com a matéria. Eu comecei a entender o inglês e comecei a me interessar mais por inglês. Para mim não era mais aquele trauma, não era mais aquela coisa horrível que eu não queria ver de jeito nenhum. Eu comecei a me interessar pelo inglês. Você percebeu que se não fosse por essa professora, ela ter sido tão dedicada e ter combinado com a gente, ter feito esse esforço em fazer com que a gente desse respostas completas, talvez até hoje eu não teria me interessado pelo inglês, talvez até hoje eu pensaria que é uma coisa que eu não ia conseguir estudar e ia ter levado só de uma forma que eu só conseguisse passar de ano. Mas não, por ela ter exigido isso da gente, por ela ter dado esse suporte, essa base, a gente começou a entender melhor o inglês e então começou a ser mais natural pra gente.
Por isso, vamos trazer isso para os nossos alunos hoje. Quando a gente auxilia os nossos alunos a dar respostas completas, a gente está envolvendo ele no inglês, a gente está trazendo o interesse dele, a gente está fazendo com que ele raciocine. Então, ele não vai dar mais aquela resposta automática, só sim e não. Ele vai ter que pensar, ele vai ter que processar. E quanto mais eles pensam no inglês, quanto mais eles raciocinam, eles tentam formular a frase, mais natural vai ficando para eles. Então, de primeira, eles podem até estranhar, porém, aos poucos aquilo vai virando algo comum, algo natural para eles. Porém, é importante a gente ressaltar, a gente não quer fazer uma cobrança exagerada em cima dos nossos alunos, a gente não quer que eles fiquem pressionados a dar respostas completas, a gente não quer chamar a atenção deles na frente da turma toda, não quer que eles fiquem constrangidos. Esse tipo de coisa é o que a gente não está querendo, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar indo no sentido oposto do nosso objetivo. Quanto mais a gente fizer essa pressão exagerada, a gente fizer essa cobrança no nosso aluno, mais ele vai querer correr da gente, ele não vai nem querer saber do inglês, porque ele vai associar isso a uma coisa ruim, a uma pressão, a uma cobrança, ele vai associar aquela frustração dele não estar conseguindo fazer o que é solicitado dele. Então essa frustração a gente não quer que o nosso aluno tenha. Por isso, a gente precisa trabalhar isso aos poucos. Tem uma sequência de passos que a gente precisa seguir para a gente conseguir fazer com que esse aluno dê a resposta completa e de uma forma natural para ele, de uma forma tranquila, que ele se sinta bem fazendo isso. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 passos para vocês chegarem na resposta completa dos seus alunos e com isso aumentar o interesse deles pela sua aula e deixar eles mais participativos. Outra coisa que a gente precisa manter em mente é o seguinte, a gente não pode também cobrar os nossos alunos, exigir algo deles, se a gente não fornecer essa base, esse suporte para que eles deem essas respostas. Então, de que adiantaria a gente cobrar eles se eles realmente não sabem a resposta? Às vezes eles até querem dar a resposta, mas eles não sabem. Por isso a importância de, antes da gente cobrá-los, a gente precisa também fazer a nossa parte de ensiná-los e garantir que eles tenham isso memorizado. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse passo a passo que a gente pode fazer para conseguir que o nosso aluno dê respostas completas e de uma forma natural, de que ele não se sinta pressionado, que ele fique receptivo a receber essa informação. Eu preparei aqui um PowerPoint, vamos dar uma olhadinha, certo? Então não aceite o yes como resposta se você quer melhorar o interesse da sua turma. Então não vamos aceitar mais essas respostas curtas, vamos aceitar agora respostas completas. Vamos ver um pouco mais sobre isso. O primeiro passo é sermos sinceros com os nossos alunos. O que eu quero dizer é que a gente tem que falar com eles, conversar mesmo. Isso, além de fortalecer a nossa relação com eles, vai tornar mais fácil que eles participem do que nós estamos falando. Então a gente vai fazer uma espécie de acordo com eles, por assim dizer. Esse acordo é onde a gente vai explicar o que vai acontecer nessa questão das respostas completas. Então, primeiro, explique para ele qual é a importância deles darem essas respostas completas e como isso irá ajudá-los. Então, por exemplo, a gente vai explicar para eles o motivo, o porquê que a gente está fazendo isso, que é para o bem deles, que a partir do momento que eles começarem a dar respostas completas, eles vão começar a entender melhor o inglês, que isso vai fazer diferença no modo como eles enxergam o inglês, isso vai fazer diferença também no modo como eles estudam, porque vai ficar mais fácil para eles. Pergunte para eles, vocês queriam que o inglês fosse mais fácil? Claro que sim, os alunos querem que o inglês seja mais fácil. Por isso, eles precisam seguir alguns passos para conseguir que o inglês fique mais fácil. E um desses passos é justamente esse, é fornecer respostas completas. Outra coisa, nós vamos mostrar e exemplificar como que funciona esse acordo. Então, a gente vai falar para eles qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo da gente estar fazendo isso com eles, que é uma coisa que eles vão ver o benefício. E também vamos exemplificar quando que você vai precisar que ele dê essas respostas completas. É nas atividades do livro? É nas atividades que você vai trazer à parte? Ou você vai separar uma parte da sua aula para praticar com eles essas respostas? Que tipo de respostas eles precisam saber? Então escreva os exemplos. Por exemplo, se eu perguntar tal coisa, é essa a resposta que eu estou esperando.
Se eu perguntar tal coisa, o que vocês poderiam responder? Quais são suas preferências? Eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Então escreva na lousa, escreva essas frases na lousa, verifique com eles se está de acordo com o que eles pensam. E também outra coisa importante é a gente falar o que vai acontecer caso os alunos cumpram o combinado. Então, o que vai acontecer de bom caso vocês cumpram esse combinado? Nós vamos alistar para eles. E o que vai acontecer de ruim, por assim dizer, né? O que vai deixar de acontecer caso vocês não cumpram esse combinado? A gente tem que deixar sempre isso claro para os nossos alunos. Eles gostam desse relacionamento que a gente tem com eles. Eles gostam quando nós somos sinceros com eles. Então a gente não precisa falar, vocês vão fazer esse acordo porque eu estou falando, porque é importante para vocês. Como que o nosso aluno vai entender que é importante? Por isso a gente precisa mostrar para eles a longo prazo, a gente precisa dar exemplos para eles, a gente precisa explicar o que vai acontecer de bom para eles, a gente precisa dar benefícios para os nossos alunos, para eles comprarem a nossa ideia, por assim dizer, né? Então, para eles cumprirem nosso acordo, a gente precisa dar esse primeiro passo, que é conversar com eles, mostrar para eles como vai funcionar, quais são os exemplos, onde que você vai utilizar essas respostas e também mostrar para eles os benefícios deles cumprirem esse acordo ou os malefícios deles deixarem de cumprir esse acordo. Vamos lá, vamos para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo é fornecer a base da nossa explicação. Então, se a gente está pedindo para os nossos alunos que eles deem respostas completas para a gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar para eles essas respostas para eles terem uma base, para eles poderem se basear nas respostas que a gente está esperando, não é mesmo? Então, a gente pode dar exemplos claros e objetivos. Quanto mais claro e objetivo você for, mais fácil do seu aluno memorizar, mais fácil dele entender o que você quer. Vamos fazer isso também de uma forma gradual. Não adianta em uma aula só você dar 100 exemplos de frases completas, porque os nossos alunos eles vão achar muita informação, eles não vão conseguir entender o que você está pedindo, eles vão se confundir e esse não é o nosso objetivo. Por isso a gente vai fazer isso de forma gradual. Por exemplo, a gente vai combinar com eles, a gente vai fazer um cronograma de quando vai começar esse acordo, até quando eles têm que se adequarem a isso, até quando eles vão precisar memorizar essas frases e a cada aula a gente vai dando para eles essas frases, esses exemplos e ajudando eles a memorizar. Lembrando que nós devemos repetir cada um dos exemplos com eles. Eu dei um exemplo, não adianta só escrever na lousa, a gente precisa pronunciar junto com eles, falar sobre a tradução e quando a gente pronunciar junto com eles, a gente precisa lembrar que eles precisam anotar isso, deixar tudo bonitinho, anotado no caderno, porque mais para frente pode surgir dúvida, então eles vão poder recorrer lá no caderno. Também outra coisa, quando eles estiverem escrevendo no caderno esses exemplos de frase, a gente pode lembrar daquela técnica que vai ajudar eles a memorizar a pronúncia. A técnica é a gente pedir para o aluno anotar em cima da palavra em inglês, entre barras, como é que é a pronúncia em português. Então ele vai escrever exatamente como ele pronuncia aquela palavra em português. Ele vai escrever entre barrinhas em cima da palavra em inglês. Porque mais para frente, quando ele precisar recorrer ali, que ele tiver uma dúvida de como se pronuncia, ou ele tiver uma dúvida do que significa aquela palavra, então ele vai ter tudo anotadinho ali no caderno dele. Isso vai deixar o nosso aluno mais confiante, isso vai tornar ele mais propenso a participar do nosso acordo. Quando eu estou falando aqui de acordo, é esse acordo da gente combinar com eles, que eles vão dar para nós essas respostas completas, que eles vão deixar essas respostas automáticas, essas respostas sem emoção, sem sentimento, que é apenas o yes ou no. A gente quer respostas completas para ajudar os nossos alunos a entenderem melhor o inglês. Uma coisa importante é a gente ver com os nossos alunos sugestões para a gente colocar nessas respostas completas. Então a gente tem que ver com eles o que é real para eles. Quais são as respostas que eles dariam para a gente em tais perguntas? Então a gente não precisa só imaginar, a gente pode fazer ali com eles na hora. A gente pode perguntar para eles, a gente pode fazer aquela técnica do brainstorming, que é aquela chuva de ideias. Então a gente pode perguntar quais são
as respostas que vocês gostariam de saber em inglês? Quais são as respostas que vocês acham que vocês vão utilizar? Que resposta vocês me dariam caso eu fizesse essa pergunta? Então a gente vai trabalhar junto com eles. Essa forma de trabalhar junto com eles, novamente, vai fortalecer o vínculo que a gente tem com os nossos alunos. Eles vão ver que a gente está prestando atenção neles, que a gente está interessado em saber o que eles realmente sentem, a gente está interessado em que eles se expressem de uma forma realística para eles. Então é muito importante a gente ter esse contato, a gente combinar mesmo com eles, fazer essa, por assim dizer, essa parceria, combinar com eles, falar que é um acordo, mostrar sempre os benefícios desse acordo. Vamos lá, esse foi o nosso segundo passo. O terceiro passo é a gente fortalecer o acordo e dar tempo para os nossos alunos. Então, novamente, vamos falar sobre a questão do cronograma. A gente não pode falar assim, olha, a partir de hoje eu quero todo mundo dando a resposta completa e vamos lá. Não dá, porque muitos alunos, eles têm uma defasagem no inglês, então muitos alunos, eles não sabem dar essa resposta completa. Então a gente tem aqueles alunos que não sabem dar a resposta completa, a gente tem aqueles alunos que não dão a resposta completa porque estão com preguiça de pensar. Às vezes eles sabem, mas eles estão com preguiça de pensar como é que vai estruturar aquilo na frase. Então a gente precisa dar um tempo para eles se adaptarem a esse novo acordo. A gente precisa ter um pouco de paciência nesse começo. Possivelmente vai ser necessário que a gente repita várias vezes. A gente precisa fazer sempre uma revisão com eles. Então, ou no finalzinho da aula, ou no comecinho da aula, vamos revisar com eles quais são as respostas completas, quais são as preferências deles. Vamos deixar que eles acrescentem. Às vezes a gente já treinou algumas respostas com eles, mas eles mudaram de ideia, eles têm outras ideias, eles querem colocar outras sugestões. Então vamos deixar sempre disponível para eles também colocarem as suas próprias ideias, eles se expressarem. Também é necessário a gente estar sempre enfatizando quais vão ser os benefícios deles estarem cumprindo esse acordo. Quais vão ser os benefícios? Vocês vão melhorar o seu entendimento no inglês, as suas notas vão melhorar. A gente vai poder fazer outras atividades recreativas, várias coisas que a gente vai poder fazer se vocês conseguirem manter esse acordo. A gente precisa estar estimulando o nosso aluno, a gente precisa sempre estimular o nosso aluno para ele se manter motivado. Se a gente faz um acordo e não mostra para eles quais são os benefícios deles estarem cumprindo aquele acordo, aquilo acaba perdendo valor para eles. Eles acabam se esquecendo daquilo e acabam não participando. Por isso é importante a gente estar sempre lembrando o que vocês vão receber em troca de estarem cumprindo esse acordo. É importante a gente sempre manter ele motivado. Esse foi o nosso terceiro passo. Agora, o quarto passo para você ter os seus alunos dando essas respostas completas é: seja firme. Sim, se a gente combinou com o nosso aluno que a gente teria um acordo, a gente fez um cronograma com eles, a gente passou com eles as respostas completas, a gente verificou com eles quais são as respostas que eles querem dar, pegou com eles as sugestões, as aulas a gente sempre revisou essas respostas e aí a gente vai desistir do nada. De repente a gente desistiu porque estava na correria e eu não quis continuar. Por favor, não faça isso, não desista, seja firme. Se a gente fez um acordo com eles, mostre que você tem palavra. Quando você faz um acordo e cumpre a sua palavra, os seus alunos passam a te respeitar mais, eles passam a te respeitar como autoridade, porque eles percebem que o que você diz que vai fazer, você faz mesmo. Então eles começam a dar mais crédito para você, você passa a ser um professor confiável, eles sabem que o que você fala, você cumpre. Por isso, seja firme, mantenha sua palavra com relação ao acordo. Quando o aluno ele der uma resposta curta, você pode se aproximar desse aluno e pedir que ele dê uma resposta completa. Por que eu estou falando de se aproximar? É justamente aquela questão da gente não chamar a atenção desnecessária para aquele aluno. Se é um aluno que tem mais dificuldade, a gente pode pedir que ele abra o caderno dele e verifique qual é a resposta que ele está tentando passar para a gente. Se ele tiver com muita dificuldade, a gente pode ajudá-lo. Ou se é um aluno que ele está fazendo mais por uma questão de preguiça, porque ele não está afim de dar aquela resposta. Mesmo assim, a gente se aproximando do aluno, a gente já torna esse contato mais próximo. Aquilo já faz com que o aluno ele fique mais propenso a nos responder. Afinal, a gente está ali perto dele, a gente pode conversar com ele, estimular ele
a dar essa resposta. Também a gente pode pedir que os outros alunos, eles se ajudem uns aos outros. Então, por exemplo, é um aluno que não sabe a resposta, ele está com dificuldade, a gente pode pedir para os alunos da turma irem ajudando. Pessoal, o que vocês responderiam? Vocês têm alguma ideia? O que vocês podem ajudar o seu colega? Como que vocês iniciariam essa resposta? O que ele precisa ver para poder dar essa resposta? Então, a turma, eles precisam começar a agir como coletivo. Eles precisam ajudar uns aos outros. E isso fortalece tanto o vínculo com a turma, como o vínculo da turma com a gente. A gente vai dando esse suporte para o aluno de uma forma coletiva. Então, aquele aluno ele não fica envergonhado por estar sozinho. Na verdade, ele está recebendo ajuda. E quando ele souber, ele também vai dar ajuda para os colegas. Então é uma coisa muito importante a gente trabalhar sempre o coletivo dentro de sala de aula. Se por acaso ainda assim a turma ainda está pouco participativa nessa atividade, se eles não estão dando as respostas completas, a gente precisa falar para eles, mostrar para eles o que eles estão perdendo por não fazer isso. O que eles estão perdendo por não cumprir o acordo. Eles não vão progredir na nossa matéria, eles vão continuar achando o inglês uma matéria difícil, eles não vão ter os benefícios, não vão ter as premiações que a gente faria para eles. A gente tem que mostrar para eles o que eles estão perdendo por não estarem participando da nossa aula da forma correta. Quando a gente faz isso, quando eles estão trabalhando em coletivo, eles vão começar a tentar ajudar o outro, porque afinal eles querem alcançar os benefícios que a gente está oferecendo para eles. Talvez seja uma premiação que a gente está oferecendo para eles, que eu vou falar no próximo passo. Mas então, se eles estão agindo em coletivo, a própria turma vai começar a cobrar aquele aluno, falar, poxa, dá a resposta completa, senão a gente vai ficar sem a premiação. Vamos lá, vamos ajudar ele a responder para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Então eles vão começar a trabalhar em coletivo e eles mesmos vão começar a verificar se o outro está fazendo ou não, se está cumprindo ou não a questão do acordo. E com relação a isso, aqueles que a gente percebe que eles estão cumprindo o acordo, eles estão dando as respostas completas, estão ajudando os outros colegas da turma, então a gente precisa dar elogios sinceros a esses alunos. E quando eu falo elogios, a gente tem que elogiar detalhadamente. Por exemplo, aluna fulana, parabéns, você ajudou seu colega, muito bom, continue assim. Desse jeito a gente vai alcançar o nosso objetivo. Aluno ciclano, parabéns, que bom que você ajudou, que bom que você deu uma resposta completa. Ou então, gostei da sua resposta, realmente eu sei que você gosta disso. Ou realmente, você não gosta daquilo, eu te conheço. Esses feedbacks, esses elogios que a gente vai dando para a nossa turma vão deixando eles mais motivados. Eles vão querer fazer isso tanto pela questão de alcançar o objetivo, como também pela questão deles saberem que a gente, como professor, estamos reconhecendo o esforço que eles estão fazendo. Isso é uma coisa que os nossos alunos precisam, eles precisam ser reconhecidos pela capacidade deles, pelos esforços que eles estão fazendo para alcançar esses objetivos deles. Então é importante a gente sempre elogiar os nossos alunos, mas não de uma forma geral, tipo, parabéns turma. A gente precisa focar naqueles alunos que estão se esforçando, o que esses alunos fizeram. Então vamos focar nas ações deles para elogiar os alunos e assim tornar eles mais motivados. Então vamos lá para o nosso último passo, que é o quinto passo. O quinto passo a gente vai falar sobre recompensa para os nossos alunos. Essas recompensas elas podem vir de várias formas, porém elas são muito benéficas. Os nossos alunos eles ficam ansiosos quando a gente fala que eles vão ter alguns benefícios, algumas premiações, eles vão estar aguardando por aquilo. Então, por isso é importante a gente colocar no nosso cronograma, lá no comecinho, no acordo que a gente faz com eles, a gente precisa colocar quais vão ser as datas da premiação. E essa premiação pode ser de diversas formas. Por exemplo, a gente pode programar com eles atividades divertidas. O que seriam atividades divertidas? Pode ser uma atividade na quadra, uma atividade no pátio, uma atividade ao ar livre. Também a gente pode verificar com a gestão escolar a possibilidade de passeios nas redondezas da escola. Por exemplo, tem uma pracinha perto da escola onde você trabalha? Você já verificou a possibilidade de levar os seus alunos para lá, para a pracinha, para dar uma aula ao ar livre com eles? Então a gente pode verificar essa possibilidade. Uma pracinha, uma quadra, ou talvez até mesmo fazer alguma trilha com os nossos alunos para dar uma aula muito ao ar livre. Os nossos alunos eles gostam de sentir que eles estão sendo premiados por uma coisa que foi esforço deles.
Então é importante a gente estabelecer com eles, verificar também com a gestão escolar quais são as possibilidades da gente ir para lugares externos. Outra coisa importante é a gente mensalmente escolher um aluno destaque para nossa matéria. Porque às vezes a escola ela já tem um sistema de aluno destaque bimestral, né? Só que isso vale para todas as matérias. No caso, a gente vai escolher um aluno destaque para nossa aula de inglês. Então, qual foi o aluno que se destacou esse mês? Se destacou na participação da nossa aula, se destacou cumprindo o acordo, dando respostas completas, se destacou ajudando os colegas a dar essas respostas. E qual vai ser o benefício? A gente pode fazer para eles aquele certificadinho de aluno destaque em inglês, que eles gostam de levar, eles levam às vezes para os pais ficam super contentes com eles. Então isso é muito bom. Então a gente pode também trabalhar com eles essa questão de aluno destaque. E claro, a gente pode também fazer esse aluno destaque com prêmios. Então um prêmio simples, pode ser às vezes um prêmio, um livrinho em inglês que você tem em casa, que você queira compartilhar com seus alunos, ou então uma caixinha de marca-texto, uma caixinha de canetas coloridas. A gente pode pensar em vários prêmios simples, mas que provavelmente vão alegrar os nossos alunos. Isso também vai manter eles motivados. Então, o aluno ele foi selecionado como aluno destaque esse mês, os outros também vão ficar com vontade de alcançar esse mérito de ser o aluno destaque do mês. Por isso, eles vão se manter motivados. Novamente, outra parte da premiação faz parte a gente elogiar os nossos alunos de forma detalhada, pensar nas ações que eles fizeram. Por isso é importante nós, professores, termos sempre conosco um caderninho em sala de aula, um caderninho pessoal, porque a gente vai anotando, olha, hoje aquela aluna, ela deu uma resposta completinha, ela se esforçou. Anota lá o dia, a data, em qual aula, em qual foi a atividade que ela deu essa resposta, porque quando a gente for elogiar ela, a gente vai poder elogiar com confiança, a gente sabe onde foi que ela se esforçou. Então é por isso é importante a gente ter essas anotações dos nossos alunos de como está sendo o desenvolvimento da nossa turma. E é muito importante a gente focar nesse quinto passo, porque além deles quererem ter essa facilidade com o inglês, claro que eles estão atrás dos benefícios que eles vão ganhar também por estarem cumprindo o acordo. E é um benefício que muitas vezes não vai exigir algum recurso financeiro. Por exemplo, fazer uma atividade na quadra para os seus alunos não vai exigir um recurso financeiro. Você vai precisar apenas fazer uma programação, vai precisar verificar se vai estar tendo aula de educação física na quadra, talvez, vai precisar conversar com a coordenação, explicar que você está fazendo um cronograma com eles. Então é muito importante a gente pensar sobre essas premiações que a gente vai dar para os nossos alunos. Uma coisa que eu gosto bastante é de sempre ter um pacotinho de balas junto comigo. Então a gente pode fazer uma premiação ali também a cada aula, o aluno deu uma resposta, deu a resposta completa, toma aqui uma bala. Deu resposta completa? Aqui outra bala. A gente pode ir trabalhando também com essa premiação instantânea. A gente precisa ter uma premiação para deixar mais claro para eles quais são os benefícios deles estarem participando desse acordo com a gente. Então eles vão ficar mais motivados a participarem desse acordo e a nossa relação com eles vai melhorar muito. Por isso é importante a gente sempre pensar nesses 5 passos. Então desde o começo, desde a gente trabalhar com eles, explicar o que vai acontecer, como que funciona esse acordo, por que é importante, e vim trabalhando com eles toda essa questão do cronograma, a gente trabalhar com eles quais são os benefícios deles cumprirem o acordo, os malefícios deles deixarem de cumprir esse acordo, quais vão ser os bônus, as premiações, quais vão ser os benefícios deles serem alunos destaques, quais vão ser os benefícios deles ajudarem uns aos outros, de trabalharem no coletivo. Então é muito importante a gente sempre pensar nesses 5 passos na hora que a gente for começar a trabalhar essa questão das respostas completas com os nossos alunos. Por isso, não aceite mais o yes como resposta. Peça sempre uma resposta completa dos seus alunos. Esse foi o tema de hoje. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!